Nunca é dois espermas. Nós temos, essa pergunta eu vou te responder durante a aula, que eu tenho um slide sobre isso, tá? Vamos começar, porque já estou com 10 minutos aqui. Aí eu reservo um finalzinho também, tá? Pra gente tirar dúvidas com relação a essa aula. Eu vou tentar sempre encerrar a minha fala uns 5 minutinhos antes, tá ok? Então, vou começar aqui o compartilhamento. Gestação, parte 2. Vocês estão conseguindo ver o material? Sim. Então, vamos lá. Então, a gente vai dar continuidade nessa aula de hoje, ainda sobre o tema gestação, né? Sobre esse conteúdo, a gente vai dar continuidade, já tendo falado sobre a relação sexual, a liberação, a da ejaculação, a fertilização e fecundação, e encerramos ali na anidação. A partir daí, vamos falar um pouco mais sobre esse processo da gestação. Eu trouxe essa imagem para vocês, para que vocês conheçam quais são os anexos embrionários, né? Eles garantem o normal desenvolvimento de uma criança durante o período gestacional. Com relação a isso, nós temos... Peraí, deixa eu desligar algum microfone aqui. Foi. Com relação aos anexos embrionários, o que eu posso afirmar que são esses anexos? Aqui, gente, nós temos o quê? O útero em formato de pera invertida, como se tivesse de cabeça para baixo. Esse bebê aqui, ele já está no desenvolvimento avançado, né? Então, o que são os anexos? O cordão umbilical, tá? É um anexo embrionário. A placenta é um anexo embrionário. Aqui a placenta, gente, ela vai ter a face materna e a face fetal. Até a coloração dela muda um pouco, tá? Aqui nós temos onde o bebê fica acoplado dentro. Muita gente acredita e fala que o bebê fica dentro da placenta, né? A placenta, ela fica em contato aqui. Só que o bebê, ele fica dentro do saco gestacional, que eu chamo de córium e amínios, porque ele tem duas camadinhas. É como se fosse uma película mesmo, transparentezinha, o bebê fica lá dentro. Dentro dela tem o líquido amniótico e ela tem duas camadinhas. Uma chama de amínio e a outra chama de córium, tá? Eu vou mostrar isso para vocês no material didático que eu tenho. Esses são os anexos embrionários. Aí, ainda sobre a placenta e esses anexos embrionários, nessa imagem aqui, onde já está o corte sem o bebê dentro, vocês conseguem ver melhor. Aqui eu tenho o corpo do útero, né? Aqui, como se fosse o cordão umbilical, que vai estar ligado a esse bebê. A face fetal dessa placenta, né? O saco vitelíneo, saco gestacional. E aí vocês podem fazer a comparação disso nas duas imagens. Inclusive, os anexos embrionários serão a nossa atividade da aula de hoje. No final, eu vou passar isso para vocês. Aqui, gente, eu tenho o colo do útero, que eu chamo de cérvix. O nome correto para colo do útero é cérvix. Aqui o colo do útero, ele vai ter um tampão mucoso. Por quê? Esse tampão mucoso, ele protege de infecções bacterianas, ele protege todo o corpo do útero. E também é um sinal lá no trabalho de parto, a liberação
Quando a gente vai perdendo o tampão mucoso, já são sinais de evolução do trabalho de parto. Esses sinais a gente chama de pródomos. E aí, na aula de parto, do trabalho de parto, a gente vai falar sobre os pródomos, tá bom? Aí nós vamos falar sobre a placenta especificamente. Quando que a placenta tem origem? Na aula anterior, eu falei para vocês que aquelas células já divididas, a massa celular, ela retoma ali e ela vai se fixar na parede do endométrio, na parede do útero, certo? Só que ali ela começa a compor, então, a parte fetal e a placenta. Só que essa placenta, ela se desenvolve, ela tem origem mesmo, sua formação completa é no segundo mês de gestação. Se atentem a isso, tá? Tem muita gente que acredita que é automático. Nidação já tá ali, já tem placenta. É no segundo mês de gestação que nós temos a placenta, tá? A origem da placenta é no segundo mês de gestação. Uma outra informação é que ela é formada de tecido do útero e do embrião. Então, observem na imagem que vocês têm esse material, que ela fica ali parte dentro já do endométrio e parte as células que formaram também o embrião. A placenta, ela tem uma característica, sabe, fígado, carne, fígado? Pegar numa placenta é como se você estivesse pegando num grande bife de fígado, né? Ela é aproximadamente assim, ó, esse tamanho. E aí é como se a gente estivesse pegando um grande bife de fígado. É a mesma textura, muito semelhante. Tem uma parte que ela é um pouco mais acinzentada. A parte fetal, ela tem uma apresentação um pouco mais acinzentada. E a parte materna, ela é bem mais vermelha, bem mais escura, vinho, né? E aí, ali nela, nós temos o cordão umbilical, que liga direto o bebê, que o cordão é responsável pelo transporte desses nutrientes, né? Da mãe para o bebê. Ainda sobre placenta, o que eu posso afirmar? Que foi o que eu acabei de falar. Então, o nosso feto, ele está ligado a... Gente, vocês me dão 2 minutinhos que eu vou trazer um material bem aqui que vocês vão entender melhor. Só 1 minuto. Voltei. Tinha esquecido de pegar esse material. É o meu material de trabalho, que vocês vão entender, tá? Isso aqui é um útero, tá, gente? Eu dei uma água que eu tive que subir na cadeira para pegar isso aqui. Imaginem só. Isso aqui é um útero. Tá? Ó. Formato de pera invertida. Tá vendo? É um útero. Aqui é aberto porque é um tecido e o bebê tem que sair. Mas, em regra, na anatomia, é bem fechadinho o colo. Vocês estão conseguindo ver a imagem direitinho? Sim. Tem. Aqui, tem um saco. Esse saco aqui é o saco gestacional. O que eu chamo de... Tem 2 faces. Amínio e córium.
Tem a primeiro e a segundo, para ser bem mais fortinho. Dentro dele é que fica o bebê e o líquido amniótico. A placenta, ela fica aqui no fundo. Se eu ficar em pé, olha só, é como se tivesse aqui, ó, a placenta no fundo do útero. Como que eu localizo? Eu venho assim, ó. Ó. Tá vendo? Durante a consulta de pré-natal, você vai fazer isso aqui, ó. Achou, sentiu, é onde tá. Aqui dentro tem o bebê. Estão rindo do meu bebê, gente? Aqui dentro tem o bebê, ó. Tá? E o cordão umbilical, ó, que tá ligado na placenta. A placenta é como se fosse um grande pedaço de carne, ó. Isso aqui é muito parecido. Tá vendo que essa parte aqui, ela é bem mais vermelhinha? Ela é a parte que fica em contato com a mãe. A gente chama de face materna. Aqui por dentro, eu rasgo aqui esse saco e eu vou ver a placenta face fetal, que ela é mais acinzentadinha. Tá vendo? E aí, às vezes, você toca nela, ela tá mole ou ela pode estar calcificada também, tá? Bem endurecidinha. Em regra, é assim. Quando nasce, nasce desse jeito, ligadinho ainda. Aí o bebê sai, aí o bebê já tá aqui com a mãe no colo e a placenta ainda tá lá dentro. Aí a placenta fica lá dentro e o cordão umbilical também, só que ligado aqui, ó. Aí a mãe pode ficar com o bebê no colo, pode ficar amamentando e fica esperando a placenta sair. Aí a placenta sai, a gente espera ali os minutos, o clampeamento tardio. E esse clampeamento, ele é feito mais próximo aqui do coto umbilical, tá? Aí vai ficar só o cotozinho assim, ó. Tá vendo? Aí daqui essa parte vai cair. É uns 7 dias ele seca, cai. E aí fica só a cicatriz umbilical. Com esse material, com esse bebê, deu para vocês entenderem melhor? Sim. Deu, sim. Deu. Eu quero esse boneco. A gente vai trabalhar com eles depois, quando a gente for falar do trabalho de parto, tá? Deixa eu colocar ele aqui. Olha aí, ó. Parece um recém-nascido mesmo, bichinho. E essa outra parte aqui, Maravilha. que é a vermelha, tá? Mais vermelhinha. As duas são vermelhas, mas essa aqui é um pouco mais. Então, vamos dar continuidade. Sobre o cordão umbilical, que é o que a gente estava falando, ele está ligado, o feto está ligado à mãe e através da placenta e através do cordão umbilical. A placenta, ela tem o quê? A função de fazer uma comunicação entre o bebê e o organismo da mãe. Então, a placenta que é responsável por toda essa troca de sangue entre mãe e filho. Como que é formado, né? As artérias, elas vão levando o sangue do corpo do feto para a placenta e lá eles serão eliminados. E aí nós temos uma formação específica, porque na placenta é onde vai ocorrer a captura de gás, oxigênio, né? Nutrientes, sangue, tudo da mãe que vai também para o bebê através desse cordão umbilical. Quem é que faz essa comunicação é a placenta. Quem nutre é a placenta. O cordão umbilical é o canal que vai fazer
esse transporte, tá bom? Aqui, eu já falei para vocês a função da placenta, agora eu vou mostrar para vocês ela na imagem. Então, aqui eu tenho, ó, imagina que ela tá, nessa imagem, ela tá assim, ó. Aqui, ó. Essa imagem que vocês estão vendo na tela aí, ela tá assim, ó, lateralizada. Aqui é a placenta, aqui, e aqui seria o útero, né, onde ela está inserida, e aqui seria a pontinha do cordão umbilical. O cordão umbilical, ele tem artérias e veias, tá? E aí, sempre na hora após o nascimento, a gente faz, então, essa conferência. Na hora que nasce, quando o médico, ou o enfermeiro obstetra, ou o pai, quem fizer o corte, né, o clampeamento, tem que olhar e conferir aqui se tem tudo. Uma outra coisa interessante, quando fica só o coto aqui, ó, vamos supor que esse bebê, ele precisou ir para uma UTI logo após o nascimento. Aí aqui fez o corte, tá só o coto umbilical. Se esse bebê precisar ficar muitos dias na UTI, precisar passar ali um acesso, o que é o acesso? É funcionar uma veia, por exemplo. O bebê ele é muito pequeno, por exemplo, ele tem ali o RN de 28, 29 semanas. Então, se ele tem que tomar antibiótico todos os dias, como que eu vou fazer para furar esse bebê todos os dias ou a cada 72 horas, né? Eu vou danificar a pele dele. Então, é feito um acesso central através do cordão umbilical, que é um acesso umbilical. E aí só o médico que faz, tá? O enfermeiro não faz. Aí ele pega aqui, né? Ele acha e ele passa um catéter bem grande para poder a medicação ser inserida direto aqui. Tá bom? Só uma curiosidade que eu lembrei para falar para vocês. Acho que depois, quando a gente falar sobre neonato, a gente vai estudar um pouco mais sobre isso. Aí, gente, agora nós vamos falar sobre período embrionário, tá? O que é o período embrionário? Quando acontece a fertilização, logo após a fertilização, eu já chamo aquele conjunto de células de zigoto, certo? E quando ocorre a nidação, que ele vem se fixando na parede do endométrio, ali eu já posso afirmar que começa o desenvolvimento de um embrião. Então, eu já tenho um embrião em desenvolvimento. Nesse sentido, nós temos a gravidez dividida em dois períodos. O período embrionário e o período fetal. O período embrionário, durante até a 5ª semana, 6ª, 7ª e 8ª semana, olha só como é o desenvolvimento. Olha só como se dá o desenvolvimento. Até a 8ª semana, nós temos, então, o período embrionário. A partir da 9ª semana, já dá início ao período fetal. O que acontece muito? Tem muitas mulheres grávidas que elas acham esses termos técnicos feios, né? Tipo, eu tô com um embrião aqui na barriga. Ninguém fala isso, né? Ou quando vai numa consulta e às vezes o médico ou a enfermeira acaba falando, não, o feto está com aproximadamente 29 centímetros. E aí quem é leigo, para ele tem um bebê na barriga, ele tem um feto, né? Tem um embrião. E é importante que nós, como enfermeiros, saibamos esses termos técnicos, saibamos esses períodos, mas atenção, durante uma consulta, isso a gente sempre bate na tecla com vocês. Quando vocês forem falar com o paciente, com o cliente, com a família, vocês devem falar de uma forma que essa pessoa compreenda, né? Então, todos esses termos
Por exemplo, nossa, você está no seu período de nidação, você está no período de fecundação. Essas coisas a gente sabe para compreender, mas a gente não cita essas nomenclaturas com o nosso paciente. Senão ele vai sair do nosso consultório sem entender nada. Então, você vai de acordo com o grau de entendimento dessa pessoa, de acordo com o que estiver havendo troca, vocês vão discutindo sobre isso, né? E essas explicações, elas nem sempre vão ser dadas à gestante com essas nomenclaturas científicas. É o que eu estou querendo falar para vocês. E aí, a partir da 9ª semana, encerra o período embrionário e nós já temos, a partir da 9ª semana, o período fetal. Aí a gente já consegue ver bem o avanço mesmo desse feto. Passar 824 sobre 9, tá? fica assim. A gente já consegue ver bem o avanço desse feto, tá vendo? E até onde vai o período fetal? O período fetal vai até o nascimento, tá, gente? Então, durante essas 40 semanas, até a 8ª semana, nós chamamos de período embrionário, e da 8ª semana e da 9ª semana até o nascimento, já chamo de período fetal, tá? Agora eu vou explicar para vocês como que vai ser feita a atividade da disciplina de hoje, tá? A atividade da disciplina de hoje é uma atividade de fixação. Uma das coisas que é mais importante para que vocês tenham isso fixado na cabeça de vocês. Então, eu estou tentando colocar vídeos, imagens, explicar de uma forma sucinta, de uma forma clara, utilizando termos técnicos para que vocês compreendam. E para vocês fixarem isso, vocês vão fazer o desenho dos anexos embrionários. Não é para pegar na internet, imprimir e pintar em cima. É para desenhar. Ah, professora, eu não sei desenhar, meu desenho sai feio. Gente, tenta, da forma com que vocês conseguirem. Porque quando a gente desenha algo, a gente tem aquilo muito mais fixado na mente, tá? E aí vocês vão utilizar um papel A4, a folha do seu caderno ou uma cartolina. O que vocês tiverem em casa, vocês vão desenhar os anexos embrionários, colorir. Professora, eu não tenho canetinha, só tenho lápis de cor. Pode ser. Só tenho tinta. Pode ser. Professora, não tenho nada disso. Pega uma caneta preta, pega uma caneta azul, pega uma caneta vermelha e cria, gente. Só não aceito justificativa para falar que não fizeram, tá? Isso já está lá no Live em tarefas. Tem a data certa para vocês postarem. Não é hoje, tá? É até dia 7. Tem a data certa para vocês postarem. E vocês coloquem lá. Após vocês fazerem esse desenho, vocês tiram uma foto do desenho de vocês e vocês vão anexar lá em tarefas. Entenderam? Sim. A nossa próxima aula, nós vamos falar... Na verdade, a gente teve uma mudança. Eu coloquei aqui que a nossa próxima aula é sobre alterações no corpo durante o período gestacional. Porém, nós vamos ter que deixar essa aula para sexta-feira, porque eu preciso conversar com vocês sobre algo muito importante, que é... Preciso conversar com vocês sobre algo muito importante, que é o quê? E a gente vai antecipar para a aula de amanhã. Para quem não sabe, nós estamos no Agosto Dourado, que é um mês de incentivo e promoção ao aleitamento materno. Durante toda essa primeira semana, as ações estão sendo intensificadas, né? Porém, é o mês inteiro. O estado do Tocantins tem várias programações. No dia 28 de agosto, se não me engano, vai ocorrer uma carreata, tá? E eu vou passar toda essa programação para vocês, para quem quiser acompanhar. Tem também o canal que eu falei para vocês seguirem no Instagram, que é o canal de trabalho Débora Doula, que várias coisas vão ser compartilhadas lá. Quem quiser estar seguindo, tá?
são sempre materiais de apoio para a disciplina. E amanhã nós vamos estar fazendo uma live à noite através do YouTube. Essa live é um projeto de extensão dos acadêmicos do 9º período, tá? E nós vamos estar falando sobre aleitamento materno, vai ser aberto para perguntas, então fui convidada para estar conduzindo essa live amanhã, a partir das 19 horas. Acredito que a live vai ser gravada lá dentro da própria faculdade, no ambulatório, né? No ambulatório de enfermagem que nós temos na nossa estrutura. E aí eu vou passar o link para vocês participarem dessa live, tendo em vista que é um conteúdo da nossa disciplina, então a gente só vai antecipar. Ao invés de falar, a gente vai colocar a aula de amanhã para sexta e vocês vão participar dessa live e interagir amanhã à noite. Porém, durante o dia vai ter o vídeo sobre aleitamento materno, todos os outros requisitos, fórum, atividade, tudo isso. E como a atividade da aula de amanhã vou pedir para que vocês façam um relatório de tudo que foi dito na live sobre aleitamento materno, tá? E aí lá no fórum vai estar a data, limite para vocês entregarem. Então, leiam sobre isso, leiam sobre o agosto dourado, busquem se informar para que vocês estejam dentro do assunto, até para que vocês consigam participar e compreender melhor da nossa live amanhã. Ok? Ok. Ok, professora. Ok. Certo? Nós temos agora essa atividade do desenho, ela vai estar no live para vocês postarem até dia 7. Porém, vocês vão encerrar agora e vão direto para o fórum no live. O fórum já está aberto. Eu espero vocês no fórum. Quem prestou atenção na aula de hoje vai conseguir responder direitinho tudo que está sendo questionado lá no fórum. Lembrando que eu estou sempre buscando responder tudo que tem no fórum. No nosso primeiro dia de aula, acho que eu respondi todos. No de ontem, teve muitas perguntas repetidas. Acho que a pessoa colocou e apareceu. E uma coisa que eu observei é que saiu um pouco da ordem. Às vezes eu respondo e a resposta aparece abaixo de uma outra pergunta. Então, não sei se deu para vocês compreenderem bem, mas eu vou tentar colocar a resposta para o fórum de ontem ainda, as que ficaram sem resposta, e já vou estar online aqui respondendo para vocês os de hoje, tá bom? Então, vou encerrar por aqui e encontro vocês no fórum, ok? Até mais e até a próxima aula. Beijos a todos.